Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço sua companhia e audiência. Em tempos de pandemia, será que uma boa alimentação ajuda mesmo a proteger o corpo contra algumas doenças? Ajuda sim e muito. Vamos saber na reportagem quais alimentos podem nos proteger. Você com certeza já deve ter falado que ficou doente porque sua imunidade estava baixa. E é verdade. O sistema imunológico funciona como uma grande barreira de proteção do organismo. O sistema imunológico são vários órgãos que trabalham com o mesmo objetivo dentro do nosso organismo, né? Ele está presente em diversos tecidos, né? Na glândula mamária, né? Quando a mãe produz leite para a criança nascer. O sistema imunológico está presente nos gânglios linfáticos, sentinelas para proteger o organismo nas invasões bacterianas que podem ocorrer através da pele. Baço, que é um órgão especializado em imunologia no nosso organismo, no fígado, e também está presente numa parte do organismo que a gente sempre esquece, que é o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago, porque ali são produzidas também imunoglobulinas que são extremamente importantes para a proteção do nosso organismo. O sistema imunológico é capaz de diferenciar as células do próprio corpo das invasoras. É aí que um verdadeiro exército do bem entra em ação. A primeira linha de defesa são as imunoglobulinas, que são produzidas nas secreções orgânicas. O organismo foi feito para proteger a gente de todas as doenças. E como podemos ajudá-lo nesse combate? O segredo está em alguns alimentos que fortalecem a imunidade. Vamos começar com um, então, que é bem comum, que é a cenoura. Ela é rica em vitamina A. Então, assim, todos os alimentos que têm essa cor parecida com a cenoura, mamão, a abóbora, eles são ricos em vitamina A. Então, eles vão ajudar a ter essas células de defesa no nosso corpo atuando para a imunidade. Outro alimento que a gente tem ali é a castanha do Brasil. Também algumas pessoas conhecem como castanha do Pará, né? É rica em selênio. Então, o selênio é um antioxidante que atua nessa proteção. O mais interessante da castanha do Brasil ou do Pará é que a gente precisa consumir 2 por dia. Um bem famoso também é a sardinha, né? Que é super acessível também, que é rico em ômega 3, né? O uso de alimentos preparados no dia, o uso de alimentos preparados sem cozimento excessivo. Grande parte das vitaminas tem funções imunológicas. E se você cozinha demais o alimento, essas funções imunológicas e também antioxidantes, né, você vai perder no cozimento excessivo. Agora o assunto é saúde preventiva. O exame pré-natal é essencial para garantir que a mulher e o bebê tenham uma gestação e um parto saudáveis e sem nenhuma complicação. Mas com a pandemia, muitas gestantes interromperam a assistência por medo da Covid-19. Ana é mãe do Pedro Henrique. A criança nasceu há 2 meses. Ela conta que desde o início da gestação realizou acompanhamento médico através do pré-natal. É importante, né, a gente fazer o pré-natal, porque a gente toma todas as vacinas, tem toda aquela precaução que o médico passa pra gente. A gente tem que se prevenir, né, ter todos os cuidados por causa desse vírus, né, que tá tendo aí, mais ainda os cuidados, né. Sempre é importante estar acompanhando o pré-natal. É importante para mim e para a criança. A realização do pré-natal é essencial para a prevenção e diagnóstico de várias doenças que podem acometer a mãe e o bebê. O acompanhamento é fundamental e permite o desenvolvimento saudável da criança, reduzindo os riscos para gestantes. A coordenadora estadual de saúde da mulher ressalta que as gestantes não podem interromper a assistência mesmo durante a pandemia. É importante que todas as mulheres grávidas mantenham o seu pré-natal, uma vez que a Covid ela é uma doença grave, muitas vezes letal, que quando a mulher está grávida, aumenta o risco de complicações, aumenta a probabilidade de um parto prematuro, de um abortamento. A gente orienta também as famílias
que redobrem os cuidados para a prevenção da Covid, para evitar que eles adoeçam e para evitar que levem a doença para a gestante que está em casa. A Secretaria de Saúde também está trabalhando e desenvolvendo ações nos municípios no sentido de reduzir os índices de mortalidade materna infantil. A Secretaria de Saúde recomenda, a todos os gestores municipais que, através das equipes de saúde da família, busquem as gestantes para o pré-natal, que organizem agendamentos de consultas sistemáticas para que todos tenham acesso a um atendimento com segurança e de qualidade, no sentido de que a gente reduz os riscos e prevenir a mortalidade materna e infantil em nosso estado. Quando a gente está desenvolvendo ações para a redução da mortalidade materna, nós estamos também reduzindo a mortalidade infantil, porque algumas complicações maternas acabam com as complicações para o feto, podendo ter mortalidade materna e infantil. A pandemia trouxe, além da crise de saúde, crise financeira para muita gente. A organização do próprio dinheiro tem sido um verdadeiro desafio para quem quer viver sem preocupações com os gastos. O advogado Heitor Bezerra é uma exceção entre milhões de pessoas que vivem endividadas, que não sabem o que fazer com o próprio dinheiro e acabam gastando mais do que ganham. Na minha casa eu era conhecido por ser organizado financeiramente, Mas eu nunca tinha essa necessidade assim, de colocar no papel, às vezes colocar na planilha, eu não tinha isso. A partir do momento que eu vi que meus gastos aumentaram, que às vezes minhas receitas variavam ao longo do tempo, eu percebi que seria melhor eu colocar no papel do que deixar assim na minha própria mente, Porque quando você coloca só na sua mente, você acaba esquecendo. E aí fica um pouco flexível isso. Mas quando você coloca no papel, quando você vê quais são os seus gastos realmente mensais, você passa a ter uma organização melhor. Tudo que ele ganha e gasta é organizado em planilhas. E ele tem total consciência de quanto e como investir o dinheiro. Desperdício de grana está fora dos hábitos financeiros do advogado. Então, quando eu calculo, quando eu vejo que eu estou tendo aqueles gastos fixos, e estou tendo aqueles gastos variáveis, eu posso me planejar. Eu posso ter esse planejamento, por exemplo, de saber se eu posso assumir um gasto a mais, se naquele mês se apertou, eu tenho que cortar de algum lugar. Então, quando eu tenho esse controle, eu posso saber aonde eu posso ter, por exemplo, uma economia. Eu já me dei essa liberdade de assumir um gasto grande, Às vezes numa viagem, eu sabia que eu tinha essa possibilidade, então eu assumi realmente um gasto a mais. Desperdício eu considero quando você não tem a possibilidade, mas mesmo assim assume aquele gasto. A instrutora financeira Kaline Sekef explica que a pandemia foi uma das potencializadoras dos desequilíbrios nas contas das pessoas e que elas precisam ter consciência de que só se gasta o que se ganha. O consumismo desmedido é que não funciona, é que afeta a saúde da pessoa. Então, isso vem de tempos. Não discutir sobre o dinheiro, não falar sobre o dinheiro, não rever os seus comportamentos, os seus hábitos. Então, é importante encarar de verdade. Ela fala ainda da importância de procurar uma ajuda especializada quando a pessoa não sabe lidar com o próprio comportamento diante do dinheiro. Quem não tem essa instrução, quem não tem essas orientações, é buscar saber. Aí tem algumas pessoas que diziam assim, mas Kaline, eu vou pagar, eu já estou numa situação ruim, eu vou pagar para poder organizar isso. Eu digo, a escolha vai ser sua, você sabe fazer? Não fuja da sua vida financeira, como qualquer outra coisa, como uma gripe que você tem que tratar, como um relacionamento que você tem que aprender algo, fazer algo, se relacione também com a sua vida financeira. É importante você cuidar dela. Como? Não fechando os olhos para a sua situação atual. Porque só sabendo dessa situação atual é que vai poder ter estratégias, elaborar estratégias para ter um resultado diferente ou um resultado melhor.
A Organização Mundial da Saúde tem diversas recomendações sobre a higienização das mãos para esse momento de pandemia. Mas será que estamos tomando o mesmo cuidado com os equipamentos eletrônicos que usamos no dia a dia? Veja na reportagem como higienizar equipamentos eletrônicos corretamente. O que a maioria das pessoas não sabe é o modo correto de fazer a limpeza. O álcool 70%, por exemplo, causa danos nos equipamentos e não é recomendável. O álcool etílico ou álcool em gel, que estão sendo usados largamente nessa época de pandemia, eles não podem ser usados para esse fim porque eles contêm água na sua composição. E é sabido de todos que a água é um dos grandes vilões para a tecnologia, para equipamentos tecnológicos, na verdade. Porque quando a água ela entra em contato com esses componentes, ela pode oxidar eles. E uma vez oxidados, eles vão ou ser danificados ou perder a sua função. Para equipamentos eletrônicos, é importante usar um pano macio e um produto especial para limpeza, que pode ser encontrado em farmácias, o álcool isopropílico. Essa aplicação deve ser feita principalmente em todos os pontos que o usuário encosta as suas mãos, né? Teclado, o mouse vale ressaltar que o mouse está entre os 3 objetos que mais são sujos. Ele está classificado juntamente com carrinho de supermercado e tampa de lixeira de lixo, tampa de lixo. Então, higienizar o mouse, higienizar o teclado e a tela. O cuidado com a tela é de não fazer movimentos circulares, tentar fazer movimentos na horizontal e na vertical. O cuidado deve ser o mesmo para a limpeza dos celulares. Uma observação importante a ser feita é que essa higienização ela tem que ser feita no mínimo uma vez por semana. Com o avanço da vacinação e queda no número de casos de Covid-19, famílias têm retomado as viagens de turismo pelo Brasil. Especialistas em saúde pública explicam que é preciso ter cuidados específicos para aproveitar os passeios com menor risco de infecção e transmissão do coronavírus. Sara e o marido ganharam confiança para fazer uma viagem mais longa. Escolheram a Rota das Emoções, que passa por 3 estados do Nordeste. E não pouparam cuidados para se protegerem. E também o filho Theo, de 6 anos. A gente priorizou hotéis que tivessem mais espaço. Sempre que a gente ia nos restaurantes, a gente tentava ficar nas áreas abertas dos restaurantes. Então foram pequenos cuidados, né, que acho que somados fizeram com que a gente tivesse uma viagem tranquila. Com o aumento da vacinação e a redução no número de casos de Covid, muitas famílias estão aproveitando para retomar suas viagens. Mas os especialistas alertam, é preciso redobrar os cuidados com as crianças, pois a vacina delas ainda pode demorar. Ambientes ao ar livre e que sigam os protocolos de segurança são os mais indicados. Os pais devem ter especial atenção para as normas adotadas em parques de diversões e aquáticos. E sempre ter em mente que a proteção nunca é 100%. Ainda que as crianças adoeçam da forma grave, com muito menos risco, né, do que os adultos, elas podem. E, sobretudo, elas podem transmitir para um não vacinado ou transmitir para aqueles vacinados, mas que estão naquele percentual de falha vacinal. Cumprindo todas as medidas, Sara e a família voltaram satisfeitos do passeio. As nossas fotos aí estão cheias de máscara, mas as memórias que ficaram ainda são muito especiais, então com certeza valeu a pena ter feito essa viagem. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!